O que falta muito nesse mundo, entendeu? É um pouco mais de brincadeira, entendeu? Em tudo. Nessa grande metrópole, a grande maioria, né, esqueceu de brincar mesmo, né? Na correria. Estão achando que estão ganhando tempo porque estão correndo sempre, mas estão perdendo tempo, na verdade. Concordo plenamente que hoje a gente brinca menos. Quando você perde essa capacidade de brincar, eu acho que você perde uma conexão com a sua essência, assim. Eu venho do sertão da Bahia, uma cidade no sertão da Bahia. E naquele tempo se brincava muito, não havia televisão. Eu nasci num subúrbio do Washington, nos Estados Unidos. O consumismo era aquela coisa para fazer. Eu era boa. Hoje estou destreinada, mas eu era boa nas 5 pedrinhas. Eu sou capaz de me lembrar quando ela subia bem e que descia na axial, que batia na outra pedrinha na minha mão, o estalo que dava. Eu sinto isso hoje, ainda ouço. A partir de 8 anos de idade, eu podia entrar no parque com minha bicicleta e estar livre com meus amigos. As memórias de infância, a maioria são do mato. Eu me lembro de que eu gostava muito de batucar na mesa. Brincar com ritmo, né? E meu pai detectou nesse hábito, esse procedimento, vocação musical. Eu chegava na praia e construía 1000 castelos, brincava no mar, corria, andava de bicicleta, fazia tudo. E a minha mãe sentada tomando sol. Eu sentia dó dela. Eu achava que alguém estava dizendo para ela que ela não podia fazer outra coisa a não ser aquilo, não fosse um desejo dela. Eu brincava muito de bola de gude, empinava pipa, carro de lata. Escondido, né? Papai não queria, mas a diversão mesmo era tirar capim. Ir pra baixo, chupar manga, tirar capim, botar a carroça no jumento e partir no meio do mundo. Brincadeira era mais essa. Se fosse brincar mesmo, tinha que brincar escondido. São 11 campos que tinha ali na Lapa, nos fundos da minha casa. E ali a gente sempre se divertia, pescava, nadava, etc e tal, e jogava bola o dia inteiro. Então, saía de manhã, voltava só de noitinho. Pula a corda. Se lembra daquela de pular a corda? Ficava um do lado, outro de outro, e a gente no meio pulando? Pô, era essa a brincadeira que eu gostava. Deixei de pular, fiquei gorda. Bola de gude, peão e papagaio. E hoje eu vejo toda uma ciência, uma sabedoria que tem aí. Tem a época de empinar papagaio, de brincar de bola de gude e de peão. Tem a ver com o vento, com a natureza. Então, são esses ciclos maiores que a gente vive através dessas brincadeiras. E uma das coisas que eu mais me lembro é ficar, às vezes, fazendo aqueles castelinhos de areia. Sabe como que é? Molha a areia e vai fazendo um castelo que vai pingando, 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 pingando. De repente ele desmancha todo.
aí você começa de novo. Eu acho que minha vida foi isso. Eu fiquei pingando. Eu sentia muito medo de crescer. Eu chorava, né, pro meu pai e dizia: pai, eu não quero crescer. Eu não vou crescer. E meu pai brincava comigo e dizia assim: eu vou colocar uma pedra na sua cabeça e você não vai crescer. Eu era asmático. Então, minha brincadeira era ler. Sopro no coração. Enquanto meus irmãos jogavam bola, eu ia ler. Era onde eu sofria, torcia por alguém, enfrentava monstros tenebrosos, moinhos de vento com o Quixote, corria com os capitães da areia. Li Manuel Bandeira aos 9 anos de idade. A sua mente já começa a ser povoada por brincadeiras. Isso é muito importante. É muito importante saber brincar com a vida. Eu sou um brincante, um leitor brincante. A leitura me deu tudo isso. E outra coisa, os brinquedos na roda. A música tradicional da infância. E depois vamos brincar e você se arrependeu. Eu tive uma mãe que cantou muito comigo, que também cantou o Brasil e cantava coisas maravilhosas. Fazia a roda de noite, aquelas meninas no terreiro, que a igreja da minha mãe era grande, tudo pra lá, tava de roda. Não tive brincadeira nenhuma quando era criança. Eu fui um menino sofrido, fui cabo de engenho, trabalhei muito na cana. Tive uma infância muito triste. Sério? Eu tive uma infância bem pancada. Eu brinquei, mas as lembranças são... Talvez eu acho que isso também me ajudou a buscar minha infância na maturidade. Brincar é uma coisa do homem, é uma coisa do ser humano, é uma expressão. Ela vem de diferentes formas nas diferentes etapas da vida, mas ela está presente sempre. Essencial do brincar é liberdade de tempo, liberdade de espaço e liberdade de criação. Então, o brincar é uma linguagem do espontâneo. E, nesse sentido, eu acho que ela... poderia dizer, porque hoje eu acredito nisso, quer dizer, a linguagem da alma, instantânea, vem direto. Alegria, né? Brincar é alegria. Você tá com o coração puro, alegre, você brinca. Porque se estiver amarrado, triste, não tem graça. Afirmar a vida. É, antes de mais nada, a alegria. É viver em plenitude e liberdade. E é no brinquedo, é no brincar que a gente vive isso. Eu acho que o brincar é o modo que a gente tem de organizar o nosso mundo, criando um mundo paralelo ao mundo que a gente vive mergulhado cotidianamente. É a partir do brincar, do relacionar-se de maneira mais amistosa, a partir do riso, do divertir-se, que o ser humano começa a fazer os primeiros contatos sociais. É uma necessidade biológica. Eu acho que é uma necessidade primária, primordial, que a gente já nasce naturalmente com ela, né? Os animais brincam. A partir do brincar, eles treinam, eles medem forças, eles se constroem como ser. E essa necessidade, ela se estende no humano para além da infância, né?
você vai crescendo e essa necessidade de entender, então, o que você é, como é que você se relaciona com o outro, como é que você existe dentro de um espaço, como é que você se apropria disso que está ao seu alcance, isso acompanha a gente até a morte. E mais do que isso, eu acho que a gente tem até de trazer esse lúdico cada vez mais à tona, recuperá-lo para a nossa vida cotidiana. Eu encontrei um bando de crianças com uma pipa na mão, né? E os outros atrás dizendo, batiza, batiza, batiza. Eu parei e disse, gente, o que é isso? O que vocês estão batizando? Aí o menino disse assim, aquela pipa, porque o menino usou o fio inteiro da linha. A pipa é batizada e ninguém mais pode cortar ela. E aí eu associei, brincar para mim é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando seu fio de vida inteiro, você está brincando. E é profundamente sério isso. Tem gente que morre que uma ou duas cordas foram acionadas e as outras ficaram em silêncio a vida inteira. E é no brincar, é brincando, que você dedilha a lira inteira. A atividade mais séria das crianças é brincar. Mas isso deveria servir para redefinir o que quer dizer sério. Os adultos não somos sérios. Ou seja, a seriedade é ficar focado ou levar uma coisa até as suas últimas consequências, que é o que a criança faz quando brinca. Um ato que rompe o tempo e o espaço, inaugura um outro tempo e um outro espaço, e uma conexão que é uma conexão de vínculo, é eu e o mundo, né? Porque a criança não vive para brincar. Brincar é viver. Ela ali está totalmente inteira, respondendo à sua própria vida. A vida está se exprimindo dentro dela ali. É onde ela vai aprender a achar solução para problemas sozinha, é onde ela vai aprender a colaborar, a conviver com os outros, a conviver com o diferente, com o não diferente, a pesquisar, a olhar tudo que existe com um olhar criativo, é onde as invenções vão surgir. É uma linguagem do corpo, com a psique, ela está ali por inteiro. Essa lembrança do brincar é a lembrança da unidade, né? E essa unidade, eu acho que é o que o homem procura a vida inteira. O ser humano ainda novo, ele é inteiro. Então, sentir, pensar, querer e além, estão juntos, são uma unidade. E o que é uno não se divide. Quando se divide, se quebra a força dele, né? Quando uma criança pensa, eu quero fazer um carrinho, mas quando ele pensa, tem esse estalo, eu quero e consigo fazer, é o início do ciclo do brincar. Numa sociedade onde vivemos, onde estamos vivendo, esse ciclo do brincar, a criança só pega no final, porque o desejo está dado pela indústria. A criação está dada pelos inventores, os engenheiros que fizeram no brinquedo. E a criança só pega o brinquedo pronto e brinca com ela, mas já quer outro. Mas não tem a coisa por completa. Eu acho até algo perigoso para um ser humano que não consegue desejar, né? Não consegue resolver problemas,
né? Não consegue solucionar autonomamente situações. É assustador quando a gente põe numa roda um monte de criança e fala: o que você gosta de fazer mais? É brincar ou ir no shopping? E 9 das 10 crianças dizem ir ao shopping. Quer dizer, é claro que entrou como uma substituição, assim, né? Eu tenho imagens de brinquedos de puxar na Pérsia, 1.200 anos antes de Cristo. Então já vão 3.200 anos. Então, ao lado dessas imagens, eu ponho fotografias do Brasil contemporâneo. Os carrinhos de lata que os meninos puxam ainda na periferia da cidade. O que significa isso? Que os meninos continuam nascendo com vontade de puxar e de empurrar. Puxar, empurrar. Para mim, a brincadeira está algo ainda mais subterrânea que o nível da cultura, né? Quer dizer, ela mora num rio, assim, abaixo da terra, e é dali que todo mundo vai beber naquela fonte. Eu acho que a cultura humana está na cultura da criança de uma forma elementar. Não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Todas as artes, a música, o movimento, a dança, o teatro, a literatura, é outra coisa preciosa a você examinar. As formas literárias nos brinquedos de criança. Precioso. Por exemplo, ai, ona, e, ai, mini, ma, macarrão com tutifá, ia, ia, papagaia, ia, unicep, sep, sep, unisop, sop, sop, unisup, sup, sup. Quando eu digo abadabadá, ciclomi, encostar. Quando eu digo ebedebede, ciclomi, encostar. Quando eu digo ibidibidi, ciclomi, encostar. Quando eu digo obadabadá, ciclomi, encostar. Quando eu digo obadabadá, ciclomi, encostar. Cada brinquedo é um gesto de expansão da consciência. Quer dizer, a criança vive completamente dentro do mundo inconsciente, né? Vai tendo consciência das coisas paulatinamente. Então, ela vai trazendo esse mundo inconsciente para o consciente através da brincadeira. Onde que pipa é mais popular no Brasil? São nas favelas, são nos lugares que as crianças estão presas dentro de casa, mas seu corpo voa longe. Então, se os meninos não brincam, então eles ficam diminuídos, tá? Nas suas possibilidades de manifestação. Da educação, quando você diz vamos olhar a importância do brincar, todo mundo fala, é importante brincar, mas não se leva tão a sério, sabe? Eu acho que ainda é difícil essa compreensão, ainda todo mundo acha que educação é uma outra coisa, que é só aprender isso, aprender aquilo, aprender... Você quer ver uma criança brincar, já é punida, não é? A pedagogia está errada, entende? Eu já fiquei de castigo na escola por ser engraçado. Né? Quer ser engraçado, quer usar ironia, quer usar sarcasmo, então você acaba ficando de castigo. Aí você vê com o poder do humor.
a educação em geral é justamente te cortar tudo que seria prazer pulsional. E uma das faixas mais atribuladas dentro disso, eu acho que é a infância, porque eu acho que está se matando a criança, o ser humano no seu início, né, na medida que impedem que ele use a língua deles, né, que é uma língua universal, que é o brincar. Né? A gente nasce com um potencial 100% de liberdade. Em princípio, aquele ser humano pode fazer tudo e pode se transformar em tudo, só que ele vai sendo moldado. Você tem filho pequeno, você sabe dizer, não pode sentar aí, não pode fazer isso ali, tem que ser aqui, tem que ser essa hora, tem que ir dormir, tem que acordar, tem que comer, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando. Toda a educação é um massacre. Um massacre bem intencionado e necessário, porque se a gente não tivesse sido massacrado, eu, você, qualquer um de nós aqui, a gente não estava aqui fazendo esse trabalho, a gente estava na selva, né? Comendo raízes e perseguindo camundongos. Então, existe sempre um perde e ganha constante em tudo que a gente faz. Menino da periferia, que não tem mais nada o que perder, só tem o que ganhar. Se a escola não corresponde, ele vira as costas e pula a janela, vai embora e não volta. Então, o que fazer com esses meninos? Se esses meninos não querem nada, eles vão de querer brincar. Aliás, já estão fazendo isso. A nossa revelia. Que tal da gente deixar? Tem que chegar alguém da Universidade de Harvard, que fez uma pesquisa durante não sei quanto tempo, neurocientistas junto com antropólogos, junto com sociólogo, com psicólogo e pedagogo, que percebeu no cérebro da criança que ele se desenvolve, que as sinapses ocorrem assim, assado, então por isso é fundamental o brincar nessa faixa etária. Então, olha, gente, não vamos colocar computador para criança de 2 anos na sala de aula, é melhor deixar ela brincar. A criança com 4, 5 anos, 6 anos, já aprende balé, inglês, sapateado, e é muita coisa que se enfia na cabeça e vai crescendo um adulto muito preocupado. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia para as crianças, é ocupar o tempo deles o tempo inteiro, né? Com atividades, com aula, com monitoria, eu gosto muito de deixar eles sem fazer nada. Eles ficam meio aflitos às vezes, assim, mas não tenho nada para fazer. Eu falo, então não faz nada, cara, não faz nada. Senta, olha para o teto, pensa em alguma coisa. Acho muito importante você ter um tempo para não fazer nada, né? A gente tirou uma rigidez da educação e colocou uma complexidade no lugar de uma rigidez. A ciência pedagógica, vinda inclusive dos Estados Unidos, cada vez mais sofisticada, aqui para fazer vestibular. Ora, ninguém nasceu para fazer vestibular. A gente nasceu para ser gente, para se expressar em plenitude, liberdade e inteireza, com todos os talentos que o ser humano tem. Ai, o que, meu Deus, ai, o que vai fazer meu filho, de que vai viver? Não sei. Vai viver melhor, tenho certeza. Não adianta ter a forma, você não tem o conteúdo. E o conteúdo, para mim, vai ser encontrado e a criança vai ter justamente no brincar, é justamente nesse tempo livre dela, justamente em contato com a cultura, em contato com a comida, com a dança, com o teatro. É isso que vai fazer essa alma ficar cheia, não é aprender aquilo. Então, tirar o horário livre, o tempo livre de recreio, tirar o contato dela, o pouco contato que ela possa ter com a natureza, isso é o maior pecado que a gente está cometendo com a criança. Brincar é urgente. Tem que ter recreio nas escolas, muito mais recreio. Entendeu? Tem que ter brincadeira, tem que ter o brinquedo cantado, ele tem uma função neuromuscular, linguística total na vida das pessoas. Tá querendo voltar no tempo, tá querendo... E eles estão atrasados, sabe? Que história é essa do brincar, brincante, cultura popular, brincadeiras?
Não, o mundo andou, a gente tem que pensar para frente. Acho que acho que tem isso muito forte. Acho que tem muita gente que acha que o resgate desse brincar é uma volta ao tempo não inteligente, sabe? Quando você vê os caras lá do Silicon Valley, lá na Califórnia, que fazem os Googles da vida, Apple, blá, blá, blá. Se você vai ver como que esses caras dão educação para os filhos, ou na própria empresa, eles querem natureza, madeira, contato, enfim, é um ensino, né? Eles querem garantir que essa infância aconteça do jeito mais livre possível, né, de eletrônicos e comunicação em massa e cultura de massa, etc. Porque, obviamente, eles perceberam que justamente essas crianças são as crianças mais criativas, as que vão inventar coisas mais interessantes. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. Essa que vai nos tirar desse mal-estar, essa tristeza generalizada que a gente sente nas pessoas, essa falta de alegria que a gente está vivendo. De vez em quando vocês não escutam uns barulhos estranhos? Sabe o que são esses barulhos? Paradigmas velhos caindo. Sabe por que caem os paradigmas velhos? Para a gente levantar os novos. Então eu vejo que é uma hora extremamente importante para o Brasil e para os países de perguntar tudo de novo, né? Porque a gente está vendo a rebeldia das crianças dentro das escolas, né? Você está vendo um número de crianças encaminhadas para os terapeutas, a escola sem poder resolver a questão da violência. E a violência está aí porque as pessoas que estão fazendo a violência foram violentadas da sua capacidade de ser gente. Então, é a cultura da criança e a cultura popular. É o modelo do Brasil. Uma escola que tem que ser cantada, dançada, brincada, inventada a cada segundo. A gente tem que seguir esses meninos, essa força, essa vontade, essa alegria. E aí a gente percebe que quando eles crescem, esses que viveram tudo isso, eles crescem otimistas como a gente, porque eles viveram isso. Eles viveram alegria, prazer. Então eles querem isso para a vida. Quem vive isso não quer outra coisa, não quer tristeza, não quer pessimismo. Olhar uma criança brincando é reaprender a dimensão do humano, né? E nesse sentido, eu acho que o brincar, por exemplo, do adulto, eu acho que é o processo criador, que se inicia através do brincar da criança, né? Para você se comunicar com o mundo, você é criativo. Então, eu acho que a criatividade e a brincadeira são indissociáveis. Na verdade, seria mais fácil se continuássemos criança brincando no nosso dia a dia. Pelo resto da vida, né? Mas parece que a gente só volta a ser criança quando fica velho, né? Tanto a minha mãe quanto meu pai, de jeitos diferentes, mas acho que os dois sempre brincaram muito. Eu cresci vendo adultos brincando, vendo o trabalho de casa, o que eles faziam, era sempre com um espírito muito da brincadeira, assim. Chegar a um tipo de ingenuidade a dizer que você vai ser criança o resto da vida, não é isso, né? Lógico. Mas você tem que tirar proveito dessa visão, desse instinto e ver como aquilo ainda pode se manifestar na vida adulta. Essa sociedade que a gente foi desenvolvendo em nome da civilização, do progresso, eu acho que ela foi tirando todos esses espaços onde as pessoas poderiam estar exercitando uma certa originalidade no fazer. Dentro de um mundo, de uma produção que a gente chama de capitalista, onde o indivíduo tem que gastar 8, 10, 12 horas dentro de um trabalho sério, produtivo, evidentemente o brincar sempre foi mal visto. O funcionamento da sociedade burra a que nós estamos submetidos no mundo inteiro exige que a gente se comporte como máquinas. Para que a sociedade dê lucro, para que as empresas deem lucro, para que o governo possa funcionar direitinho, para que todas as máquinas não sejam atrapalhadas por esses insetos humanos que, por acaso, as representam. Cara, a palavra negócio
etimologicamente, a negação do ócio. A negação do ócio. O ócio era a atividade séria dos romanos livres, que era quê? Política, guerra e música, artes marciais, esportes. Isso era sério. Ou seja, o ócio era sério, o negócio era coisa subalterna, é coisa ou de escravos ou depois dos comerciantes, etc., servos absolutamente da necessidade. Eu vejo no meu caso, quando eu estou deitado na rede, eu estou trabalhando. chega a ser uma afronta falar isso, mas não é? Então, coisa de homens livres, de cidadãos, é o ócio, o ocium, que é justamente tudo que não é valorizado depois do cristianismo. O negócio é valorizado, que era a coisa mais desprezível para os romanos. É isso tudo que a gente valoriza, estão totalmente invertidos os papéis. A máquina da sociedade, organizada do jeito que está, precisa que uma fatia considerável das pessoas, talvez metade ou mais das pessoas, tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então, muitas vezes, você, precisando da sobrevivência, abre mão dessa criança interior, você tem dessa pessoa imaginativa, dessa pessoa livre, dessa pessoa espontânea, brincalhona, capaz de improvisar, capaz de ver o inesperado, o novo, o diferente em tudo, para poder se encaixar na máquina. E você não se encaixa, não consegue trabalhar numa repartição, não consegue trabalhar numa fábrica, não consegue trabalhar num grupo. Então tem que perder aquilo, porque aí, sim, você se encaixa e a máquina começa a rodar. Não vamos deixar esse povo sorrir, não vamos deixar esse povo brincar, não, porque ele fica muito perigoso. Fica com aquele gostinho de quer mais, fica com aquele gostinho de poxa vida, vamos botar ordem na casa, entendeu? A liberdade é perigosa, né? O sonho é perigoso, né? A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Eu acho que vai muito de você encontrar-se a si mesmo e dentro desse encontro mais pessoal, mais legítimo e mais profundo, você enfrente uma cidade, enfrente uma sociedade que o tempo inteiro quer que você trabalhe. Ela quer essa automação, essa pegada de não, vamos trabalhar, é trabalho. Se a pessoa não tiver como se destinar a algo que o move com uma intensidade maior, que a gente normalmente chama de paixão, a pessoa está fadada a uma existência muito mais austera e, evidentemente, bem menos feliz. E é um exercício você fazer isso, você se permitir fazer isso. Muitas pessoas não querem brincar. Não estou aqui para brincadeira. Meus pacientes, em geral, se recusam a brincar. Os pacientes de todos. Porque acham que é pouco sério. Ou porque têm uma vida inteira dedicada a censurar ou a reprimir isso. Invariavelmente deixa a pessoa triste, né? Você vê que as pessoas que... Se olha para uma pessoa e fala, esse cara não brinca. Me chama a atenção como as pessoas estão tristes. Como as carinhas estão amarradas, esperando uma coisa que não sabe o que é, lutando. E eu fico pensando, meu Deus deve ter pena da gente. Ansiedade, frustração, insegurança e medo. Isso vai gerando doença, né? E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente, porque as pessoas estão cada vez... Elas brincam menos, elas vivem muito... O que faz você ficar doente é aquela tristeza, aquela mágoa que você carrega dentro de você. Quando a tristeza vem, a gente deve cair fora e sorrir, porque ela sai de junto da gente. R$30. Nos Estados Unidos, nas revistas de psicologia especializada, houve 45.000 artigos sobre melancolia e depressão e não mais de 400 sobre alegria. A alegria não está na moda, cara. O que está na moda é
pânico, depressão, a medicalização da vida cotidiana, a tristeza faz parte da vida humana. Isso não é para medicalizar, enfim, os afetos. A vida não é um eterno né? Mas fundo de poço tem mola, entendeu? Então as pessoas têm que usar sempre, lutar para usar mais o humor do que o rancor. E é claro que é muito mais saudável. Lá o Santo Remédio. De um lado é São Francisco, do outro lado é Santo Antônio. Quando junta os dois, dá essa terceira coisa que chama tarja branca. É a medicina psicolúdica. Esse aqui é o remédio do futuro. No futuro o remédio não vai entrar pela boca, vai entrar pela orelha. É a palavra que vai consertar as pessoas. Aliás, já está consertando, né? Tem muita gente aí que usa. Eu vi chover, eu vi relâmpago, mas mesmo assim o céu estava azul. Tamborepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relâmpago, mas mesmo assim o céu estava azul. Tamborepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Sou brasileira, faceira, mestiça, mulata, não tem ouro nem prata, o samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom caminho, entrei no compasso, malandro, eu não sou como a tua Conceição. Quem brinca é mais feliz, ponto. Não tenho dúvida. E eu acho que é o grande lance, todo mundo quer ser feliz. O que você quer? Você quer ser feliz. Tudo bem, você quer ter dinheiro, quer ter conforto, você quer tudo, mas fundamentalmente, o que a gente quer? Felicidade. Felicidade é um conceito vago, relativo, uma abstração, né? E tal, não sei o quê. Mas essa coisa de estar inserido num contexto segurando uma onda seria para alguns que têm, assim, essa coisa meio, insisto na palavra inscrita na pessoa que tem mais propensão à alegria, meio gozador, um olhar meio, sabe? Usando como metáfora aquela Mona Lisa, com aquele olhar meio, assim, cínico e sorrindo. Então, uma vida meio monalísica. Você rir, se divertir, ficar à vontade, isso é bem. De que você está triste e está engurujado. Você está rindo, está se divertindo, é coisa boa. E aí o coração fica satisfeito. Uma risada por dia bota a saúde em dia, né? Eu sempre digo que dá risada oxigena o cérebro. E oxigena mesmo, né? Que o humor, na realidade, desperta até a libido. Você vê que uma gargalhada é quase um orgasmo, né? Assim, é físico. Sabe? Tanto que antigamente mulher não podia rir alto, que era obsceno. Então, a gente compreende que existe essa necessidade lúdica. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas, né? Como é que a gente pode dinamizar, potencializar, tirar proveitos dessa capacidade, desse instinto lúdico que a gente tem? Eu acho que esse, inclusive, é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa época. Os grandes avanços, né, do ser humano partiram de curiosidades, de instintos, né? E a curiosidade é uma coisa que está intrínseca na brincadeira, né? Você brinca, você descobre, né? O Einstein diz, né, que brincar é a forma mais plena de fazer ciência, de explorar, de investigar as coisas. Quem tem liberdade no seu próprio trabalho, uma cientista, um investidor, quem tem liberdade e gosta de estar fazendo, está brincando. É completamente incompatível você estar, né, nessa situação de brincar, de brincadeira, fazendo algo que você não gosta. Tenho grandes amigos cozinheiros, como todos nós aqui temos, e a maioria que cozinha legal são os que não entram falando, puta que pariu, tem que fazer essa porra aí. É quem entra despojado e fala, eu tô no ofício certo. E esse prazer por aquilo que a gente faz, ele emana, né? Ele vai criando tentáculos, ele chega em lugares, né? O meu marido é engenheiro, por exemplo, né? Engenheiro de estrada.
Eu fico vendo as planilhas que ele faz, as cores que ele coloca, né? É como se ele estivesse fazendo um desenho. Quando ele vê aquilo pronto, ele tem um prazer imensurável, né? Eu vejo que, mesmo sendo um engenheiro que corre, né? O trabalho dele é um brinquedo também. Brincar não quer dizer fazer nas coxas. É todo o contrário. Um ourives, um cara que faz um trabalho absolutamente perfeito, de total precisão e que demora horas ou dias, está na linha do brincar. Não está na linha da seriedade militar, pura abstinência, pura censura ou pura renúncia. Tanto a arte como o brincar, elas possuem um núcleo, talvez o mesmo embrião. O espírito de gostar de imaginar, de ser capaz de fazer de conta. O cara me disse, eu queria ser músico, mas se eu digo isso para o meu pai, estou fugido. Então, ele é obrigado a entrar na USP ou a fazer agronomia, que seria o menos mal. E o coitado tem 22 ou 23 anos e eu tento convencê-lo de que vai ter que bancar, se puder, o desejo dele. Quando tem uma coisa assim tão de dentro mesmo, é muito difícil você negar a si mesma, né? E você falar, poxa, eu vou dizer não? Cara, você não tem que buscar nada, você já sabe o que você gosta. A questão é, você tem ou não tem culhões para ir atrás? Nada que te não faça a tua cabeça, você deve fazer, entendeu? Agora, se faz a sua cabeça, faça, mas faça com gosto, faça com aquele... Tá. E se não, que assuma que não quer, larga isso e se dedica alegremente a outra coisa. Desde que eu escolhi ser professor de educação física, por exemplo, que era na época uma coisa realmente que meus pais não sonhavam muito para mim ser professor de educação física, muito menos ser palhaço, né? Mas eu achava aquilo genial, porque me dava um prazer muito grande e eu sempre gostei de trabalhar dando aula para as crianças. É evidente que eu fui formado num mundo onde o trabalho era fundamental, dentro de uma família nipônica, onde eu fui quase que disciplinado para trabalhar, para produzir de forma austera, de não ser perdulário. Mas é uma questão que eu sempre me questiono, se isto de fato me construiu de uma maneira que me fosse mais tranquila e prazerosa. Eu tenho a impressão que não. A gente acaba se construindo a partir de uma seriedade que depois vira nociva e que a gente percebe no tempo. Ah, meu Deus, como eu perdi tempo com essa seriedade. Talvez pudesse ter sido um pouco menos responsável. O pior é você ficar, como nem eu fiquei carimbando cheque. 25 anos eu fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Eu fiz economia, daí apliquei economia na arte de miniatura. Nunca fez essa equação? Então eu não ganho o que eu ganhava no banco, mas eu tô em paz com a minha consciência. E essa é a coisa mais importante do mundo. Renunciar à renúncia seria o melhor desfecho para qualquer psicanálise, ou seja, parar com a satisfação do sacrifício. Criou-me desde o menino para arquiteto o meu pai. Foi-se-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Eu sou poeta menor. Perdoai. Manuel Bandeira. Quando eu li esse poema, eu dizia, é verdade, eu quero ser esse poeta menor. Pergunte a si próprio se você pode não escrever. Se a resposta for sim, abandone essa merda e se dedica a qualquer outra coisa. Se a resposta for não, então você será um poeta e um escritor. Se trata de escrever e de escrever cada vez melhor. Ponto. Isso é ir atrás do teu próprio desejo, isso é o brincar. A única solução para nós é fazer o que gostamos. Se formos pagos por isso, melhor. Mas é secundário. Eu acredito que o paraíso ou o inferno é aqui. E a gente que escolhe. Eu tento fazer aqui um lugar muito mais... A minha vida, a minha passagem aqui, uma coisa muito mais prazerosa e lúdica. Todo momento há, de fato,
uma tentativa do brincar dentro daquela seriedade, você ter um momento que você conversa, né, de uma maneira diferenciada, você olha de uma maneira diferenciada, como uma forma natural da expressão dos homens. As regras de convivência humana pedem sempre essa possibilidade da pequena transgressão, da pequena desobediência, da pequena improvisação, da pequena interferência no que estava programado. Que mecanismos você aciona para fugir disso aí? O tempo inteiro, porque senão ninguém conseguia viver. Então a gente tem esses mecanismos de fuguinhas pequenas, que são brincadeiras, que são relampejos. Se você não levar na brincadeira, você está perdido, meu filho. Eu sempre levo. No meu trabalho, eu brinco mais do que trabalho. Alô? Nanda já foi pra casa. Porque tava com dor de barriga. Tá bom. Oi? Tá bom que eu tô sendo entrevistada. Tô chique. O cinema agora. Tchau. Giro. O que tá vendendo? Falo, tô vendendo nada. Mas o que tá vendendo? Tô vendendo nada. Mas eu quero... Aí eu amostro, aí quando eu amostro já era. Aí vê que é cupcake, vê que é doce, aí todo mundo come. Quanto espaço tem para brincadeira que você não aproveita, né? Que você desperdiça, né? Isso pode estar em qualquer ofício. Eu estava em Paraty gravando uma folia de reis, agora em janeiro, e uma senhora veio e me falou, olha, você está gravando aqui, tá vendo esse homem que tá tocando pandeiro? Você tem que ver ele trabalhando de gari. Ele trabalha na beira do canal que tem lá perto de Paraty. Ele fica o dia inteiro cantando. Não tem muita separação entre o trabalho e a brincadeira, que é cantar. Macaco pisa o milho, plô, plô, plô. Ela redobra a batida. No pilão da sapucaia, plô, plô, plô. Ele pisa, ele cessa, plô, plô, plô. Na barra da sua saia, plô, plô, plô. Lá da serrinha eu sou, lá da serrinha eu sou. Negro canta, negro dança, negro bate na raiz. Mesmo dentro da tristeza, ele dança e é feliz. Esse meu sobrinho mesmo, que pai da Lazinha, que fez a minha casa, ele ficava o tempo todo cantando baixinho. Ele tá trabalhando, mas tá cantando. Digo que tá cantando, né, meu filho? Ele é, minha madrinha. Quem canta suas malas espanta. Eu fui no mar. Eu fui cortar cipó. Eu vi um bicho. Esse bicho era caxinguele. Eu apanhei o coco. Caxinguele tá me olhando. Eu queimei o coco. Caxinguele tá me olhando. Caxinguele tá me olhando. Doce de coco. Caxinguele tá me olhando. Laja de coco. Caxinguele tá me olhando. Pudim de coco. Caxinguele tá me olhando. Bolo de coco. Caxinguele tá me olhando. Beijadinha de coco. Caxinguele tá me olhando. Tática de coco. Caxinguele tá me olhando. Me dá água de coco. Caxinguele tá me olhando. Olha o João vai. Caxinguele tá me olhando. A minha criança. Caxinguele tá me olhando. Caxinguele tá me olhando. Caxinguele tá me olhando. Ai, eu fui no mar. Se você observar a imagem do Brasil, mesmo o Brasil todo, é um país festivo, um país ensolarado, um país de praia, um país aberto, um país com uma fala muito gingada, né? Com uma sensualidade muito aberta, muito solar,
O Brasil todo é essa festa, né? Se você pegar do boi de Parintins, o boi do Maranhão, os frevos e maracatus do Recife, o Carnaval de Salvador, o Carnaval do Rio, e se você for para baixo, o São João de Campina Grande, o São João de Caruaru, você vai ver que é um país inteiro que apoia seu imaginário, sua história, sua narrativa em festa. Eu não sei o que eles vão... Se você perguntar para esse povo o que eles pensam do mundo, eu não sei o que eles vão dizer. Mas eles vão dizer cantando, dançando, com penas coloridas, com plumas, com cores. É assim que eles vão dizer. Tem a ver com essa herança africana indígena que a gente tem. De celebrar, né? Todas essas festas, o povo tá orando, mas tá pulando e dançando. Povos, o nativo e o quichê, eles são completamente ligados à natureza, eles são mágicos, encantados, festivos, cantam e dançam para trabalhar, acreditam em feitiço. O cara que traz, o dono do navio, é racionalista, é individualista, é cartesiano. Ele opera outra lógica de mundo. Nem melhor, nem pior. O Brasil é a mistura dessa porra. Essas misturas foram dar essa característica que a gente tem realmente no Brasil inteiro de ser um povo brincalhão, né? O que nós denominamos de artistas populares é reconhecido por eles como pelo nome de brincantes ou folgazões. E os espetáculos que eles fazem, as festas que eles organizam, eles chamam de brinquedo. Então vai ter um brinquedo na casa de Bill Rock. Isso é a mesma raiz da brincadeira que a criança está fazendo. Amanhã você vai brincar? Amanhã tem brinquedo? O cara é um brincante. Ele se permite tudo, ele tem um corpo como ofício dessa alegria. Palavra brincante. Brincante. É tão bonito, né? Brincante. A grande riqueza da cultura popular é que é a chance de você ter uma segunda infância. Eu comecei a brincar, eu tinha uns 15 anos por aí. Já meu menino começou mais novo, né? Começou de criancinha mesmo. Os reinadeiros, congadeiros, moçambiqueiros e várias outras denominações, eles falam brincar, vamos brincar. Brincar significa dançar, fazer gestos, né? Hesitar, pular, aclamar, bendizer, adorar. Né? Adorar a Deus, depois cantar algumas brincadeiras, que dentro da Irmandade também tem a brincadeira, mais fechado, né? É uma coisa mais fechada. A mesmo na rua, algum capitão brinca com o outro, algum outro brinca, né? Você brinca com a pessoa, você tem que saber brincar com aquela pessoa, porque você brinca com ela, você está ciente que ela também vai brincar com você. Você está abrindo o coração para receber a brincadeira também. Do mesmo jeito que você está brincando, você está recebendo a brincadeira da pessoa também. Nós faz essa brincadeira pela fé que nós temos. A Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito. A beleza para mim é o melhor que tem, é a beleza, né? Nós que brinca, que faz parte da cultura popular, a gente quer ver boniteza. É que nem um pavão, né? Quer ver o pavão que é todo bonitão, né? Vê que a pele do pavão não é bonita. Então, nós que brinca
no maracatu a gente quer ver boniteza. Os tambores não tocam só, ele toca ao som também dos corações. O batido do tambor é como se fosse vida através de vida sendo expressada em sentimento de igualdade e de fraternidade. Porque isso é a nossa missão, a nossa obrigação e é o que nós gostamos de fazer. Porque como nós não estamos fazendo isso, esse movimento, nós não estamos satisfeitos. A gente se apaixona por aquilo ali, pelo cavalo marinho, como um rapaz se apaixona pela moça e a moça pelo rapaz. Eu já acabei namoro por causa de cavalo marinho. Ela é até namorada do João, o namorado dela é o João. É mesmo. Tu vai deixar eu trocar eu pro cavalo marinho? Deixa o mundo é cheio de mulher. O cavalo marinho só tem esse aqui, só o que eu gosto de fazer. Então, mas não é que eu vou querer deixar a minha família por causa de brincadeira, não. Agora, pelo cavalo marinho, realmente pode acontecer. O meu pai, meu bisavô, meu tataravô e essa herança toda não teve a paternidade rica para lhe dar educação acadêmica. Deu a oportunidade de ter educação oral. E é passado de pai para filho oralmente. Aí minha mãe contava aquelas coisas do João para nós, da escravidão. E os jongueiros faziam, os escravos faziam aquela dança, né? Os senhores apoiavam, porque era um meio de progredir, né? Ali eles iam namorar, eles deixavam eles fazer aquela dança que era muito gostosa. E é gostoso mesmo. E essa dança ficou até hoje, nós estamos seguindo eles, né? E a escravidão não acabou. Eu tava dormindo, meu Senhor me chamou. Acorda, nego, foi o Senhor quem mandou. Levanta, nego, o cativeiro acabou. Tava dormindo, o Conigoma me chamou. Levanta, negro, o cativeiro se acabou. Levanta, negro, o cativeiro se acabou. E aí você pega uns mestres de cultura popular que são uns supercomputadores. O cara que sabe não sei quantas tradições, são pessoas bibliotecas, né? Eu acho que a gente deve sempre tributar, né, uma grande dívida a essas pessoas que estão guardando o Brasil no seu convívio, no seu coração, na sua mente, né? E eles têm sempre esse prazer de contar e mostrar o que é que nós somos. A cultura popular é identidade. É o que você é. E é tão fantástico quando a gente vê, né, essa energia que flui dessas pessoas, dessas comunidades, né, que é uma coisa que fala, puxa vida, como é bom a gente ser brasileiro também, né? Porque tem essas pessoas. Se um dia eu não puder mais sambar, cara, tá na poeira, aí eu já penso nisso. Sinceramente falando, eu já penso nisso. E como é isso? Pra mim é ser duro, né? Pra mim é ser pesado demais. Você fez essa pergunta aí, meus olhos aqui encheu d'água aqui, porque a gente sente o cansaço, né? E a gente não tem mais aquele preparo que tem quando tem 15, 20 anos, né? Essa brincadeira já é o nosso alimento. Pois é. No nosso dia a dia. Eu acho que talvez seja melhor a gente tocar alguma coisa para vocês perceberem o que é isso. Para você sentir essa energia, né?
Esse lugar onde eu posso, onde eu descubro, onde a poesia está presente, onde as pessoas se reconhecem mais bonitas, né? Onde elas podem ter um poder que não é o poder comum, é de encantar mesmo. Quando a gente fala de cultura popular, a gente está falando de magia. A gente está falando de... Quando a gente fala de brincante, de brincadeira, a gente está falando de magia. Aí me encanta. Quando eu fui naquele candomblé, que eu vi os ogãs tocando, o pessoal cantando os orixás, né, fazendo sua dança mítica, eu falei, isso aqui é bonito pra cacete. Mas eu não sei explicar essa beleza, mas me arrepia. Eu fico tomado. Então, assim, esteticamente, para mim, isso é um negócio com um valor incrível, que é comparável a Beethoven. Mas é um erudito popular. Quando eu falo com essas pessoas, eu vejo que a fala delas é povoada de uma densidade de espiritualidade que nós, os céticos, os racionais, não temos. Na tradição católica, tudo que se relaciona com o corpo, corpóreo, é pecaminoso. Na religião popular, o corpo é templo, muito diferente. O Iaô recebe o orixá no seu corpo, então o corpo é um templo. Ele é o contrário do pecado, ele é sacralizado. A primeira coisa que me vem na cabeça é o samba é reza. E você vai para uma via que não é racional, não é uma via de entendimento, é uma via de entrega, assim, né? Aquilo te leva. Quando você vê, você foi, né? Você foi. E isso é uma entrega que a gente, na verdade, eu acho que anseia para ter na vida. Só o fato de dançar o samba de coco, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tipo, rapidamente, para não ficar uma coisa maluca. Ele vai para frente e para trás, né? Por que ele tem a matriz indígena? Porque ele é homolateral, ele joga para um lado e para o outro. O índio, ele tem muito essa coisa aqui, né? Ele trabalha assim. O samba carioca, por exemplo, ele é todo cruzado, ele é todo atravessado no S. Parece que cai uma ficha de uma coisa assim, sei lá, de uma ancestralidade, de um lugar que te organiza de dentro para fora, né? Então, o exercício de fazer os passos, samba de coco eu tô dando como um exemplo, tá essa menina para dançar, no coco eu quero ver ela girar, que tem essa levada, essa brincadeira, essa coisa, me trouxe uma experiência, uma vivência corporal, né, que eu me entendi diferente. O seu corpo agradece a dança, o seu corpo agradece o canto, o toque do instrumento, o ritmo, a sincronização de todas as pessoas que estão dançando juntas. Você cresce como pessoa, o indivíduo entra dentro do coletivo, o coletivo dentro do indivíduo através do brincar. É uma coisa muito interessante que a cultura popular traz, é transformar o paraíso aqui, fazer aqui e agora. Eles chamam o santo de irmão. Ele traz para a terra o que fica no céu, para essa visão católica tradicional. A brincadeira também tem uma coisa de extrapolar a vida difícil, que eles viram reis, viram rainhas, né? Eles são muito pobres, mas quando tem a festa, acontece uma fartura enorme. O que é isso? É o paraíso aqui. Então ele tem que ter a sua própria cultura para poder ter lazer, arte, etc, etc, sem ter que contar com aquelas da cultura hegemônica, porque ele não tem acesso àquelas também. Também por quê? Né? Mas também para ter uma memória que é preservada, porque também a cultura oficial não se interessa pela preservação da memória dos caras. Então, eles próprios preservam a sua memória, têm as suas formas, basicamente num mundo de apartheid social que é o Brasil, né? Embora morasse em Recife, eu não sabia o que era frevo.
Eu não sabia o que era maracatu, rabeca, nada disso. Agora imaginem vocês, qual era o meu cotidiano? De manhã, colégio marista. À tarde, escola de belas artes, estudar violino, às vezes estudar francês. É como se houvesse um grande muro que me separasse, que nos separasse desse mundo. E aí, por uma contingência que ainda hoje, eu não sei responder completamente, eu fui como que me jogando de cabeça dentro desse universo. É que a gente tem que parar de chamar cultura popular, que foi um nome posto pelas classes. Cultura do povo é uma coisa menor, a gente tem vergonha. Se dizer folclore, é quase como se fosse uma coisa menor, uma coisa museológica, né? Uma coisa que não tem serventia. Quando ela, a meu ver, ela contradiz completamente esse conceito de folclore. Ela é rica em conteúdos, em significados. Quanto mais manifestações da cultura brasileira a gente tiver contato, melhor nós seremos, né? É onde tem alegria, é onde tem verdade, onde a gente se dá a mão mesmo e a gente se inspira. O que faz a nação, o que faz a cara do seu povo, mesmo desdentado, sorrir, é um elemento muito curioso, porque é um elemento que se enche de esperança onde muitas vezes não há. Quem é que segura esse Brasil todo, de ponta a ponta, se não essa esperança, essa alegria? Aí ficam dizendo, mas é muito chato que o Brasil só seja lembrado como o país do carnaval, o país do samba, o país do futebol. Quer ser lembrado como? O país do laboratório, do escritório, da diplomacia. Essas coisas são muito importantes, mas que bom que a gente tem essa cara, essa vocação para a extrema alegria. Que bom que somos assim. Vamos corrigir outras coisas, que nem tudo é festa, ok. Mas que bom que nós temos na nossa natureza esse gingado, esse colorido, essa fala. Quer o quê? Nos enclausurar? Não. A cidade grande, enfim, individualizou muito as pessoas. A gente vive processos de individualização muito fortes, muito solitários, muito profundos. E a cultura popular, ela te joga no social, na relação familiar. Você participa e você é parte de alguma coisa. E a gente se sente mesmo, né? Eu acho que isso é fundamental na vida. Sem isso a gente morre. É esse o grande aprendizado do brincante, né? Tanto que acho que as manifestações culturais do nosso país nada mais são do que como a alma do povo se expressa, e ao se expressar, eles estão dando sentido à sua existência. Eu sou designer industrial, né? Eu sou empregado público. Eu sou advogado e danço frevo. Eu não vão me levando. Existem tantas atividades lúdicas, eu acho que elas predispõem a gente para tanta coisa, né, que devia ser quase que uma obrigação das empresas, das instituições. É como se isso tivesse de estar dentro da sociedade. Eu tenho uma trajetória como bailarina, dançarina, pesquisadora. E resolvesse virar uma médica, com certeza eu seria uma médica diferenciada, graças a Deus. Porque eu tive acesso à cultura, a forma de chegar nos meus pacientes, o afeto, a comunicação, a beleza, né? Com certeza meu consultório seria mais interessante. E se a gente sabe cultivar mais isso, se a gente sabe levar isso conosco durante a vida, parece que a vida fica um pouquinho mais fácil, fica mais gostosa, mais prazerosa, mais brincante. Esse despertar, essa retomada desse estado do querer brincar, do querer estar brincando, do querer fazer o que você faz com esse estado da brincadeira, eu acho que está sendo retomado nos grandes centros também. E eu acho que é por uma questão de sobrevivência, assim. Eu acho que em algum lugar de nós, seres humanos, tem um alerta dizendo, que não dá para viver assim, do jeito que está. Não é possível, não dá para continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, né? De espaço, de tudo, né? Não dá. A gente não vai aguentar. Tem que mudar. Você tem que lembrar do menino
que você foi. Aquele menino que você foi está o tempo todo olhando para você. E aí? O que você fez de mim? Eu tenho até sonhos disso. De como eu me confundo entre eu adulta e eu criança em muitas vezes. Como é difícil pra gente grande, né? Ah, basta ser criança um pouquinho de novo, entendeu? Mas, pô, não é fácil, não é fácil. Sei lá, o nível de desenvolvimento que você tem na vida adulta, né? É responsabilidade demais e responsabilidade muito imposta, muito autoimposta também. Você lembra, você tem foto, você lembra. Quando você olhava para o céu, você ficava imaginando o que acontecia nos outros planetas, o que acontecia nas outras cidades, que você queria para a sua vida. Ok. Aquele menino, aquela luz, aquele brilho naquele menino, naquela menina, isso tem que ser permanente. Ela tá na minha cabeceira ali, uma foto de criança, uma das únicas, porque eu era muito envergonhado. E eu vejo o cara ali, aquele olho... Juro, cara, me lembra um pouco a Mona Lisa, agora que você está falando. Ele tem um olhar meio assim do lado, envergonhado. Isso, uma foto, sou eu tentando dar um salto e saindo daquela coisa fechada que poderia me tornar um homem assim, meio quietão, com medo do mundo e tal. Tá tudo ali. O menino tá o tempo todo, ele tá até agora, velho. Tá até agora. Parado na frente de casa, sorrindo e em cima da minha bicicleta. Era esse estado pleno esse lugar de brincar que é muito ampliado, né? Que é o céu, que é o chão. Então acho que essa foto é bem especial. Assim. Tem uma foto eu na praia, assim, pequenininho, eu, minha mãe e meu pai. E ali eu vejo um momento de brincadeira, os dois na beira da praia, assim, e que é uma coisa muito rara, né? Na minha história, assim, a gente juntos brincando. Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, né? E minha mãe sempre muito ocupada em cuidar da família. Eu não estou decepcionando aquele molequinho da praia, não. A essência dele sou eu, assim. Eu acho que talvez é que essa criança aqui passou mais dificuldade do que essa, né? Então agora é mais fácil brincar. Às vezes não acredito que sou eu, sabia? E acho que essa carinha aqui é a minha perplexidade diante do mundo, né? E eu já tinha problema com o cabelo, você viu? Eu fantasiado de tirolês dentro de um galinheiro. Por exemplo, mas isso sou eu hoje. Então, de vez em quando, eu olho pra ele aqui, cabeçudo. Eu, pequenininho, cabeçudo, branquinho. Aí eu olho pra ele, ele tá olhando pra mim. Aí ele diz assim, eu digo, aí, como é que tá? Ele falou, tá legal. Tem uma hora que ele tá emburrado, não quer nem olhar pra mim. Eu digo, não, tem calma. Eu volto. A foto que eu mais gosto é uma foto que eu tenho mais ou menos uns 5 anos. E eu tô correndo na praia. E eu tô com uma camisetinha laranja, assim, meio desbotadinha, meio bordadinha. E eu tô, assim, correndo com os braços abertos, assim, sorrindo. E você vê a praia, assim, ao fundo, a foto já tá um pouquinho desbotada. Mas eu tô com uma cara de felicidade naquela foto, assim, de indo pro mundo, assim, que eu amo aquela foto. E é muito engraçada, porque até me emociona um pouco, assim, porque é uma foto que as pessoas falam assim, você ainda tem esse mesmo sorriso, né? Então, lembrar desse menino, lembrar desse brilho que você tinha quando a vida ainda era muito misteriosa, isso é que vai te guiar a fazer a tua vida inteira ser muito iluminada. É lembrar dessas aspirações. Não pode perder esse pé no sonho, esse pé na infância. Esse milagre do ser humano, ainda novo, continua acontecendo. Quer dizer, ele está inteiro, ele vem outra vez com todas as promessas. Então, eu acho que a fórmula é olhar menino, aprender menino, reaprender menino e pronto, isso. E é muito simples, só senta no seu corpo. Todo mundo tem o seu corpo e tem uma criança dentro. Deixa ela brincar. Não vai acontecer talvez no primeiro dia,
Mas o fato de você sorrir, como eu estou vendo você sorrindo aí, já é um ato de reconhecimento. Você já está no território sagrado da infância. Você já sabe que é lá. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é